Olá pessoal, bem-vindo ao vídeo. Nos últimos 6 vídeos a gente falou sobre metodologias de valuation, como é que são feitos valuations. Nós vimos 4 que avaliam empresas tradicionais, médias, grandes, pequenas e vimos 2 focadas em startups. Agora esse próximo vídeo ele é também focado em startups. Empresas de tecnologia, qualquer setor de startup ou empresas de serviço com grande potencial de crescimento. Por quê? Porque são empresas onde os fundos de anjos, sementes, né, o seed e venture investem. Então eu vou mostrar para vocês alguns dados, algumas relações aqui, para vocês entenderem um pouco como funciona esse mercado de startup, caso você esteja inserido nele ou caso queira entrar nesse mercado. O que acontece? Existem várias metodologias que são feitas cálculos, né? No entanto, o que a gente sabe é que toda startup no início, né, toda empresa que está naquele início do projeto, que ela está nos seus primeiros meses ou no primeiro ano de vida, existem muitos riscos envolvidos, existem várias que dão certo, várias que não dão certo, o percentual que não dá certo é maior do que o que dá certo, chega a 70%, as que não dão certo. No entanto, os fundos começaram, eles fazem bastante, as metodologias que foram explicadas atrás para analisar, no entanto existe um padrão de valor, de valuation, que ele é muito parecido. No final do dia tem pouca variação entre quanto vale uma startup no início, na sua concepção, nos primeiros 2 anos dela. Vocês vão ver que é muito similar. Então, como é que funciona mais ou menos essa média, né, o que a gente tem observado aí no Brasil? E no mundo também, só que esses números aqui são do Brasil. Na grande maioria de investimentos de anjo e seed, eles seguem um padrão. O que é esse padrão? Então, o empreendedor ele vai conseguir um aporte, ele está com aquele projeto, está bem no início da empresa, está desenvolvendo algum tipo de sistema. Ele vai receber um aporte de até 500 mil, às vezes é menos, às vezes é um pouco mais, mas é nessa ordem de grandeza, que é a primeira rodada que ele faz. Há um valuation de 2 milhões, mais ou menos, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Essa empresa vale 2 milhões. E esse investidor vai colocar até 500 mil. Então, o pre-money dela é de 2 milhões, mais 500, 2 milhões e meio é o post-money dela. O que significa que o investidor fica com 20% da empresa. É o que você observa em aceleradoras, esse tipo de empresa aqui, anjos, seed money, esse pessoal é tudo mais ou menos dentro dessa às vezes vai para 22, às vezes vai para 18, 15, mas na média é dessa forma que funciona. Por quê? Porque não dá para usar nenhuma daquelas metodologias de geração de caixa, fluxo de caixa descontado, EBITDA, às vezes nenhum comparativo, porque a startup está muito no início, tem alguma coisa específica. Então isso é o que acontece geralmente nessa fase. Depois tem a série A, que é quando já entra uma rodada, um aporte maior, geralmente até 3 milhões, é a média que se tem no Brasil. Esses investimentos também seguem um padrão muito similar. Geralmente nesse momento a empresa já está faturando, mas ela ainda precisa de recursos, já conseguiu sair da fase de protótipo, ela já tem uma equipe comercial desenvolvida, ela já está em fase de crescimento, não apenas em fase de prototipagem e início e teste de MVP como é na primeira fase. Aqui ela já está numa fase de crescimento. Nessa fase, ela já gera faturamento, só que ela geralmente ainda não gera lucro. Então, o que é a média que se tem? Um valuation aí pre-money, né, antes da entrada do recurso na faixa de 9 milhões, um aporte de até 3 milhões e a empresa passa a valer, né, um post-money de 12 milhões. É uma média. Então, o que acontece? Esse novo investidor que entra, ele geralmente fica com 25% da empresa. Observem aqui, pessoal, que o empreendedor que tinha 100%, olha aqui, vamos voltar um slide. Ele tinha 100%, aí ele trouxe o primeiro investidor, ele foi para 80%. Aqui ele trouxe um segundo investidor, né, a série A, e ele foi para 52%. Por quê? O que acontece? O que aconteceu aqui é o seguinte: todo mundo diluiu 25%, o empreendedor e o seed, né, que tinha 25%, baixou para 13%. Só que foi emitida ainda uma Stock Option Pool. O que é essa Stock Option Pool? Geralmente quando a empresa chega nessa fase, principalmente se ela tiver 1 ou 2 founders apenas, que não cobrem a área comercial, tecnologia, que não cobrem todas as áreas financeiras,
Os fundos exigem que antes da entrada deles seja emitido um pool de ações. A gente vai falar daqui a pouco sobre emissão de ação, cap table, para vocês entenderem, mas basicamente é o seguinte: empreendedor e fundo seed, eu quero que vocês disponibilizem 10% de participação da empresa antes de eu entrar, para que a gente distribua essas ações como stock option, para atrair novos talentos. Então, para que o empreendedor consiga contratar gente boa, que ele não teria recurso para contratar, prometendo uma participação na empresa, ou seja, uma sociedade na empresa. Então, por conta desse stock option pool, mesmo ele entrando com 25%, observe que foi diluído todo mundo 35%. Então, por isso que o empreendedor chegou em 52% e o investidor seed chegou em 13%. Então, esse é um padrão que acontece na maior parte das startups. Vamos lá. Esse stock option pool, geralmente, ele pode vir a ser menor, conforme negociado pelo empreendedor, mas geralmente 10 é uma média. Às vezes pede 15, às vezes pede 20, às vezes pede 5. O empreendedor vai sempre lutar para conseguir puxar o mínimo, né? Porque vai sair dele isso aí, vai sair do investidor anjo. Mas a média do que esse stock option pool geralmente sai é em torno de 10%.